Shalom, Haris Kairene. Estamos aqui para mais uma aula de exegese do Novo Testamento, aqui nesse dia direcionando lá para o Ricardo, né? E vamos falar hoje sobre graça, viu? Graça, o termo charis no grego, dentro do contexto do cânon do Novo Testamento, ele vai ocorrer cerca de 190 vezes. Então é um termo que ele está bem entrelaçado e desenvolvido e trabalhado dentro do corpus escritos neotestamentários, certo? E nós vamos estar um pouquinho ampliando sobre essa terminologia para podermos compreender como é que ela é trabalhada dentro dos escritos, não só de Paulo, principalmente, que é o apóstolo da graça, é aquele que mais desenvolve o termo, né? Como também Tiago, Pedro, João, certo? Porque João também, não só no seu evangelho, como também nas suas epístolas, vai empregar o termo charis. Mas, estou um pouco gripado hoje, mas nós vamos ter aqui, inclusive eu estou olhando aqui o nosso Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, e exegese, que vai colocar algo aqui muito interessante, que existe um cognato hebraico, tá? Um termo paralelo hebraico para a graça, que é o termo ren, tá? Ren, quando está unido à graça, ele quer dizer o quê? Quer denotar um sentido de o fraco, o debilitado, aquela pessoa que está carente, aquela pessoa que está passando por uma necessidade, ser socorrido pelo mais forte, pelo que pode lhe socorrer, que pode lhe causar uma mudança de condição. Tá? Então, esse é o sentido que é empregado. Mas também no cânon do Novo Testamento, graça vai ter o sentido de atratividade, vai ter o sentido de beleza, sentido de encanto, além do sentido implícito da palavra, que é favor imerecido. Mas além do favor imerecido, também daí vai ter, né, essa questão de encanto, de beleza, tá? Vai ter assim, da própria questão da atratividade, vai também entrar outras questões como a inclinação a favor, ou voltar-se a favor de alguém, tá? Direcionar o seu olhar de misericórdia, de socorro por alguém. Essa é um outro sentido também empregado dentro do termo graça. Tá? Mas o termo graça também pode ser colocado com a fórmula achar graça ou achar misericórdia aos olhos de alguém. Tá? E isso é adquirir o seu favor, sua afeição, sua benevolência, seu cuidado, sua misericórdia, quando é referido a Deus. Principalmente Paulo coloca muito isso nas suas cartas. Tá? Graça nesse sentido de socorro, graça nesse sentido de cuidado, graça nesse sentido de misericórdia, graça nesse sentido de afeição, graça nesse sentido de ter um cuidado com alguém que está em um momento de carência, um momento de situações constrangedoras, neufrálgicas da vida. Tá? Agora já o termo correlato no hebraico, ele vai denotar uma questão muito implícita, a eleição, a aliança, tá? No sentido que Deus teve graça com a eleição, ou para com aqueles que ele elegeu e lhes concedeu e lhes proporcionou a aliança. A aliança o quê? Aquela aliança com Israel, aquela aliança com o seu povo. É uma causa de uma graça, de um favor. Então, o termo ren tem esse sentido de estar correlacionado à eleição. E a graça também ela é relacionada à soterologia no sentido de ser um fator que vai proporcionar a salvação, porque Paulo mesmo esclarece em Efésios, pela graça sois salvos. Então ela é um fator condicional, não é? Que vai conceder a salvação
dentro de outros fatores condicionais, ela é um fator condicional no sentido de que essa é a condição, vamos dizer assim, um fator de Deus está concedendo graça. Então, a condição de Deus para com o homem é a graça salvadora. Deus está concedendo essa salvação gratuitamente, no sentido de que ele não está cobrando dela, que está sendo algo, vamos assim, entregue, doado, tá? com a condição de salvação, no sentido não de condicional, mas no sentido vamos dizer assim, de reverter um resultado para alguém. Outra questão aqui também, que está implícita dentro do termo graça, principalmente eu quero buscar aqui uma aplicabilidade já um pouco mais abrangente, é quando nos ensinos de Jesus o conceito vai ter o dom não merecido da parte de Deus, tá? O dom não merecido da parte de Deus. Também Lucas vai colocar como graça, olha aí, como galardão no dia final, um pagamento, uma recompensa. Aí Lucas coloca que essa graça é um galardão no dia final, tá? E já o próprio Atos dos Apóstolos, lá Lucas vai empregar graça como aquele poder que flui da parte de Deus ou do Cristo exaltado e acompanha a atividade dos apóstolos, tá? Já o outro termo também empregado em Atos, que vai estar correlacionado com graça, é charis estai. Charis estai quer dizer empregar no sentido de entregar a alguém um cuidado, conceder a alguém um benefício. Tá? Em João, charis vai ter o sentido de vincular um favor de verdade, através da verdade. É a essência da glória, né? Charis, no caso, é a essência da glória, a plenitude do favor. Tá? João também quer mostrar que é graça no sentido de plenitude superabundante. Aí ele emprega o termo charim, que é um termo correlato a charis, e charim ante charitos, ou seja, graça sobre graça, tá? Então, para Paulo, charis é a essência do ato salvífico de Deus mediante Jesus Cristo. É esse o sentido empregado por Paulo, graça salvadora. Graça como um sentido e um ato salvífico proporcionado por Deus, através do seu plano salvífico, mediante a execução de Jesus Cristo. Tá? O apóstolo, então, vai desdobrar a realidade e o poder de charis, ou de graça, num conflito acirrado com ideias rabínicas da justificação pelas obras do próprio sentido salvífico, certo? Então, as obras do sentido salvífico estão correlacionadas à ação salvífica, e a ação salvífica está correlacionada à graça. Então, você alcançou conversão pela graça, arrependimento veio através da graça, justificação veio por graça, eleição veio por graça, adoção veio por graça, não é? Santificação veio, eleição veio por graça, santificação veio por graça. Tá? Glorificação virá e será conquistada nos ares por graça. Então, ele vai encampar todo esse procedimento do processo salvífico através da utilização do termo charis. Tá? Então, o termo charis ele é um termo muito amplo, e Paulo vai também colocar um outro termo aqui, que é o termo carisma, que ele vai dizer como revestimento pessoal com graça, que é quando ele aplica, ou ele relaciona esse termo charis à ação dos dons espirituais concedidas pelo Espírito Santo através da graça. Por isso que ele coloca carisma, tá? Que é justamente o benefício, a ajuda, o socorro, a intervenção agora da graça, ele está relacionado
a concessão dos dons espirituais que o Espírito Santo e concede esses dons espirituais, carismata, como uma obra e uma ação gratuita do Espírito àqueles que buscam e àqueles a qual o Espírito está vendo a condição de receber e recebem. Então é esse o sentido aplicativo que Paulo está concedendo para essa terminologia. E era isso que eu queria falar um pouco nesta breve aula de exegese do Novo Testamento nesta manhã.